Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa palestra sobre dicas para contratação direta sem licitação. Esse vídeo então vai trazer como benefício para você que está assistindo o conhecimento tanto do que é dispensa de licitação, do que é inexigibilidade de licitação e o que muita gente não sabe. Quais são os requisitos mínimos que um processo para a contratação direta precisa ter. Então não pense que a contratação direta é só chegar num fornecedor, fazer a compra direta, contratação direta, sem maiores cautelas. A gente vai ter que seguir um procedimento, um processo com vários documentos que precisam ser anexados nesse processo para comprovar, então, todos os meios cabíveis para justificar que aquela contratação foi feita sem licitação. Então, quando a gente fala contratação direta, é sim a exceção, né? Nós temos aí muitos artigos de alguns doutrinadores, renomados juristas aí que com toda a licença, né, todo o respeito que temos por esses doutrinadores, na verdade, tentando trazer a contratação direta como um outro meio, sem ser a exceção, na verdade é uma exceção, porque regra, sempre que a administração pública, isso é, qualquer órgão, entidade pública do Brasil, precisa comprar algum bem, fazer a aquisição de algum produto, fazer a contratação de qualquer tipo de serviço, ou mesmo uma obra, um empreendimento, regra geral, nós temos que fazer a licitação, porque é a licitação que vai conceder aquela finalidade, primeiro da administração, conseguir obter a melhor oferta, né, o menor valor, mas também de dar igual oportunidade a todos os fornecedores e empresários que atuam naquele ramo e também queiram apresentar para a administração as suas ofertas. Então, a regra sempre é partir para a licitação. Então, a pergunta que fica é a seguinte: quando que eu posso fazer uma contratação direta, quando eu não vou precisar observar o que? A competitividade. Porque a gente tem um processo, nós temos regras a seguir, porque o dinheiro continua sendo público. Mas a gente não vai ter que abrir aquela disputa que acontece numa licitação convencional, onde os licitantes comparecem com as suas ofertas, vão diminuindo seus valores, por exemplo, no caso do pregão. Então, essa etapa da competitividade não tem. Mas olha que interessante, a gente tem que justificar o preço que vai ser contratado na contratação sem licitação, nessa contratação direta. Então, eu vou ter uma pesquisa de mercado, eu tenho aqui alguns meios que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem que fazer a comprovação que nós estamos na contratação direta pagando um valor que é razoável com aquele mercado, não um valor exorbitante, né, totalmente fora aí das práticas do mercado, acima dos praticáveis. Então, a gente tem que seguir esse passo a passo, né? Antes de eu entrar no passo a passo, eu quero só então trazer para vocês aqui o que muitos servidores nos nossos cursos, a gente percebe aí uma certa confusão entre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, para a gente ter uma noção exata, porque vai mudar o enquadramento, um tem um rol taxativo, outro tem um rol exemplificativo, então a gente tem que sim, não é meramente acadêmica essa diferenciação, a gente tem que saber essa diferenciação para conseguir embasar da forma correta quando nós formos então proceder a uma contratação direta sem a licitação. Perfeito, então pessoal, então começando aqui com os casos de dispensa de licitação. Antes mesmo disso, existem outros casos na própria Lei 8666, né? E aí eu já quero deixar aqui ressaltado que essa visão, essa palestra de hoje, nós vamos analisar a Lei 8666 de 93, né? Porque a Lei das Estatais, por exemplo, a Lei 13.303, ela traz uma outra realidade com diferenças aí muito interessantes a respeito da contratação direta, mas não vai ser o objetivo desse vídeo, porque a gente vai deixar para tratar em um outro vídeo a questão específica da Lei das Estatais. Então, aqui, nos estudos de hoje, vamos deixar especificamente para a Lei 8666, quais são os casos da própria Lei 8666, que é as hipóteses principais que a gente tem, né? Se vocês pegarem, indo aqui um pouquinho antes de entrar na licitação dispensável, lá no artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei 8666, nós temos uma outra espécie de contratação direta, que seria a licitação dispensada. Nessas hipóteses, pessoal, na verdade, nós temos a administração alienando de alguma forma os seus bens. Por isso que
para esses casos de licitação dispensada, na verdade, todas as esferas acabam tendo normas próprias, poderiam legislar a respeito da alienação dos seus bens, tá? O que interessa para a gente hoje é a licitação dispensável ou dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. Então, vamos iniciar aqui pela licitação, contratação direta do artigo 24 da Lei 8.666. Se vocês abrirem aí a Lei 8.666, lá no site da Viana, vocês vão encontrar a nossa apostila de legislação. Faça o download que aí vocês conseguem acompanhar com a gente aí todas as orientações legais e normativas. Então, o artigo 24, ele traz a seguinte disposição: é dispensável a licitação. Então, no artigo 24 da Lei 8.666, pessoal, vocês vão encontrar esses casos de dispensa de licitação. O que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte: no artigo 24, a gente tem um rol que nós chamamos de rol taxativo. O que isso significa? Que você que é agente público, administrador público, se por acaso for fazer uma contratação direta, uma dispensa de licitação com base no artigo 24, você precisa encontrar em qual dispositivo, em qual inciso lá, o artigo 24 tem uma série de incisos, qual é o inciso que dá o fundamento legal para você efetuar a sua contratação direta. Significa que se não tiver previsto nesse rol exaustivo, taxativo, você não vai poder fazer essa contratação sem licitação. Você teria que observar a rigor a licitação tradicional, tá? Então, analisando todos os incisos do artigo 24, para fazer a dispensa, eu preciso inserir o que acontece aqui na minha entidade, hoje, no caso real, a uma dessas hipóteses, a um desses incisos do artigo 24. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Se a gente pegar logo os incisos 1 e 2, ele tem dois casos que a gente chama de contratação por pequeno valor. Então, a dispensa de licitação, a primeira hipótese que a gente encontra é essa compra ou contratação em função do pequeno valor. E aí, pessoal, o valor que a gente tem pela Lei 8.666 é de até R$15.000 se o objeto que a sua entidade, seu órgão for contratar for uma obra ou um serviço de engenharia, ou até R$8.000 se for uma compra, né, aquisição de bens, ou outro serviço que não de engenharia. Agora, só cuidado, porque esse valor a gente tem que considerar no exercício financeiro. Vou dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que nesse momento o seu órgão, ele sempre, é obrigatório isso, sempre no final do exercício financeiro a gente tem que fazer um planejamento de tudo que vai ser comprado, adquirido e contratado no próximo exercício. Então você vai pegar de 1º de janeiro até 31 de dezembro, vamos analisar, inclusive com base nos exercícios anteriores, quais foram as compras, as contratações sobre determinado objeto e vamos fazer um planejamento para o próximo exercício. Quanto daquele objeto eu vou precisar para o próximo exercício financeiro, contabilizando de 1 de janeiro até 31 de dezembro. E por natureza do objeto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o material de expediente. Então, todo o material de expediente, lápis, caneta, borracha, que vai ser utilizado para o próximo ano, a gente tem que, antes de terminar o exercício anterior, aqui no final do ano, a gente vai fazer um planejamento, vai verificar quanto que foi adquirido desses materiais nos exercícios anteriores, quais são as expectativas para o próximo exercício. E nesse planejamento, pessoal, você tem que responder a seguinte pergunta: quanto eu vou gastar por natureza do objeto, nesse exemplo, material de expediente, de 1 de janeiro até 31 de dezembro? Porque quando nós estamos falando em material de expediente, nós estamos nos referindo aqui a compras, né? Qual que é o limite de compras que eu acabei de falar para vocês para a dispensa de licitação? R$8.000. Portanto, se você for gastar no exercício financeiro mais que R$8.000, você não vai poder fazer a contratação direta sem licitação, porque você poderá cair na questão do fracionamento ilegal de despesa. Fracionamento ilegal de despesa significa o seguinte: você
pega o montante que você vai comprar por natureza do objeto de 1º de janeiro até 31 de dezembro e ao invés de efetuar a licitação cabível, você divide em várias licitações e cada licitação você considera o valor da licitação isolada, não pode, né? A gente até poderia fazer várias licitações, isso vai cair em outros problemas, que até poderíamos aqui discutir a questão dos custos da economia processual, mas a rigor eu até poderia fazer 2, 3 licitações, contanto que eu adote a modalidade pertinente ao valor global, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro. Para pregão, isso não tem problema, porque o pregão pode ser adotado independentemente do valor estimado daquela licitação. Mas se você for para convite, tomada de preços e concorrência, eles têm valores limites, lá no artigo 23 da Lei 8.666. Então, se o convite, por exemplo, vai até 80 mil reais para compras, né? Eu teria que, se eu fizesse 2 licitações, uma de 50 mil reais em março e outra de 50 mil reais lá para outubro para material de expediente, eu não posso adotar 2 convites. Eu teria que adotar pelo menos uma tomada de preço, porque eu extrapolei o limite do convite, que seria 80 mil reais. Entenderam? Então a gente tem que fazer contar o quanto que nós vamos gastar de 1º de janeiro até 31 de dezembro e adotar a modalidade pertinente ao todo, considerando por material, por natureza do bem e o exercício financeiro. Essa mesma regra vale para compra por pequeno valor. Então, se você no exercício financeiro inteiro for gastar só até 8 mil reais, você pode fazer uma contratação direta, uma dispensa, e sem problema nenhum. Mas se você vai gastar 10, 20, 30, você não pode ficar dividindo isso em várias parcelas, a cada 2, 3 meses fazer uma dispensa de 8 mil reais. Tá? A gente tem que considerar, então, sempre a natureza do objeto e o exercício financeiro. Se for gastar mais que 8 mil reais, a gente parte para uma licitação e não vamos fazer a contratação direta. Mas, se você ficar nesse limite do artigo 24, inciso 1 e 2, para compras, serviços ou obras, aí sim você pode fazer a sua contratação direta por pequeno valor e está dispensada a licitação. Só vai ter que observar o processo que a gente vai trazer aí para vocês. Bom, um outro exemplo aqui, pessoal, que eu poderia dar para vocês, né? Depois a gente vai ler com calma aí esse artigo 24, analisar todas as hipóteses, mas o que é muito utilizado além da compra direta por pequeno valor é a contratação emergencial ou por calamidade pública. Garanto que vocês já ouviram em determinado momento, até nos jornais, aí nos repórteres, falar, olha, determinado município decretou calamidade pública, ou determinado instituição ou hospital vai fazer a compra emergencial. Então, qual é o fundamento da contratação emergencial ou por calamidade pública? É também um caso de dispensa de licitação. Ela consta no rol aqui do artigo 24, nesse caso especificamente no inciso 4, e tem essa previsão, que é o quê? Aquela situação que não existe tempo hábil para nós aguardarmos o trâmite da licitação, que é um trâmite demorado, né? Até nós confeccionarmos o edital, passar por toda a etapa interna da licitação, depois abrir a licitação, aguardar os instantes impugnarem, participarem, aí tem a etapa recursal. Então é uma série de problemas, uma série de atos que, claro, levam um tempo, demandam um tempo para concluir a licitação e poder fazer a contratação, receber o produto ou o serviço. Então, existem alguns casos que não há possibilidade humana de aguardar a demanda da contratação direta. A gente precisa de uma solução imediata para ontem. Então, não há possibilidade de abrir todo o processo, abrir a etapa competitiva. A gente precisa ir diretamente no fornecedor e fazer a compra ou a contratação direta. É claro que isso não pode ser regra, porque senão os servidores acabariam deixando, né, não abrindo a licitação oficial quando teria que abrir, e deixa para tudo virar emergência e começa a fazer contratação só emergencial. Se isso acontecer, esse servidor que deveria ter aberto a licitação oficial não abriu por má gestão, por desídia administrativa, ele vai responder. Vai ser aberto um processo administrativo interno lá no órgão que ele atua, que ele trabalha, e ele vai responder também esse processo administrativo visando apurar a sua responsabilidade e até sofrer alguma sanção, alguma penalização de acordo lá com a legislação do próprio servidor, tá?
Então vamos dar um exemplo aqui, né? O dispositivo ele traz quais são os requisitos para a gente se enquadrar na emergência ou na calamidade pública. Então, por exemplo, precisa caracterizar a urgência de atendimento de situação que de alguma forma possa ocasionar um prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos, outros bens públicos ou particulares. Então precisa estar caracterizada essa impossibilidade de aguardar sob pena de prejuízo a pessoas, a equipamentos, a bens. Caracterizou isso daí, a contratação direta ela vai ocorrer, pessoal, somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Por que é muito importante essa segunda etapa aqui do inciso 4 do artigo 24? Porque a gente já viu acontecer, por exemplo, vamos supor um hospital, uma escola, né? De repente vem uma chuva, cai o teto daquela escola. É claro, não dá para aguardar aquela demanda da licitação, a gente precisa refazer aquele teto para as crianças poderem ter aula. Só que aí a administração aproveitava a contratação emergencial para, contratada diretamente com fulcro na emergência, pintar também a fachada lá da frente da escola. Aí não pode, a gente vai fazer a contratação só realmente para aquilo que foi objeto da emergência. Tá? A gente não vai deixar aproveitar a contratação emergencial para fazer outros serviços que não estão conectados com a situação emergencial. E ainda, se for serviço ou obras, a lei traz um prazo, né? Porque se for compra, é imediato. Eu preciso para ontem daquele objeto. Vem um surto aí de uma nova doença, ou de uma doença que a gente já tem algum tipo de vacina, e a administração não estava adaptada para a vacina daquela doença, porque o surto começou agora, foi algo totalmente imprevisível, imprevisto. Então, vai fazer a contratação emergencial, não dá tempo de fazer uma licitação tradicional, então a gente faz emergência para contratar lá, fazer a compra das vacinas, por exemplo, daquela doença, né? Só que se for obra de serviço de engenharia, a gente tem o prazo de 180 dias. Então, olha, da data que aconteceu o fato emergencial, da ocorrência, a gente precisa, então, formalizar essa contratação e não poderá ter mais de 180 dias o contrato a contar da data da ocorrência, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse prazo, inclusive, pessoal, ele é improrrogável. A própria lei determina a proibição, a prorrogação desse prazo. Aí a gente tem várias controvérsias na doutrina, né? Uns falando que pode prorrogar. O nosso entendimento qual que é? A gente não vai atravessar a lei. Então, a legislação é clara, é proibida a prorrogação desse contrato. A gente não prorroga contrato que adveio de uma contratação direta. O que pode acontecer se, passado esse prazo, continuar a situação emergencial ou um novo evento que ainda faça a continuidade dessa situação, né, não foi resolvida, nós poderíamos pensar, no caso concreto, isso só dá para responder no caso concreto, não dá para responder genericamente, porque teria que analisar a situação. Mas analisando ainda existente a situação emergencial, a gente fazer o quê? Um novo contrato emergencial, um novo processo, faz novamente todo o passo a passo do processo que a gente vai ver, e aí faz então essa nova contratação emergencial se for o caso, tá? Mas não prorrogar o contrato anterior existente. Vamos supor, por exemplo, um caso de serviço contínuo. Alguns serviços da administração não pode ficar sem aquele serviço, ele não admite lá uma solução de continuidade, a gente não pode parar aquele serviço. E o órgão entrou com a licitação oficial, fez tudo certinho, mas algum licitante entra com uma medida judicial ou até administrativa que suspende aquele procedimento e não há tempo hábil, né? A gente está com o nosso contrato aqui de serviço contínuo já para acabar. E aquela licitação ela não finalizou por conta de uma ação judicial de um outro fornecedor, de um outro licitante que entrou e interrompeu ali os trabalhos. Aí nesse caso, então, seria um exemplo que a gente teria que fazer uma contratação emergencial. E aquela licitação que foi alvo de uma ação judicial, a gente inclusive pensar em revogá-la. Se for o caso, se teve algum erro mesmo, que foi um motivo para o licitante entrar com uma medida judicial, já sana o problema, né? Se achar uma ilegalidade, a gente vai anular. Se não achou nenhuma ilegalidade, a gente revoga, coloca no processo que não há
não tem como aguardar a demanda judicial, a delonga, que nesses casos são realmente demoradas até a gente ter o trânsito em julgado lá daquela decisão pelo juiz, sendo que é um serviço que a gente não pode ficar aguardando. E também não teria sentido, acabou a primeira contratação emergencial, fazer outra emergencial, também não há sentido para isso. Então é importante que, se foi alvo de uma ação judicial, a gente analisar se é o caso ou de anular ou de revogar essa licitação que foi alvo da ação judicial e já fazer uma nova licitação emergencial, uma licitação emergencial e uma licitação oficial concomitantemente, porque quando acabar os 180 dias aqui da emergencial, a gente já tem que estar com a nossa licitação oficial devidamente finalizada para fazer a contratação do jeito legal, tá? Por intermédio da licitação. Bom, além então da emergência, da calamidade, a gente tem vários outros casos aqui no artigo 24, trazendo então o rol taxativo de casos emergenciais. Um outro caso muito comum, né, por exemplo, é a licitação deserta, quando não comparece nenhum tipo de interessado naquela licitação. Então a administração ela vai ter que o quê? Ela vai ter que comprovar, primeiro, que houve uma licitação e ninguém compareceu. Segundo, que a repetição daquela licitação causaria algum tipo de prejuízo, é prejuízo comprovado. Não é uma mera alegação que qualquer licitação nova causa prejuízo, porque claro que tem custos administrativos, pessoais, mas seria um prejuízo efetivamente comprovado, que não há possibilidade de conseguir repetir aquela licitação. Por exemplo, a gente está na iminência de devolução dos recursos financeiros, está para virar aí o exercício, não há, se a gente aguardar, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que devolver o dinheiro, não vai poder fazer a contratação. Então tem que existir um prejuízo comprovado. E também, né, tem que manter todas as condições do edital que resultou deserto. E aí a administração partiria para a contratação direta sem licitação, com fundamento na licitação que foi deserta, naquela licitação que, na verdade, não comparece nenhum interessado, nenhum licitante comparece na licitação. Esse caso está no inciso 5 do artigo 24 da Lei 8.666. É mais um exemplo de contratação por dispensa de licitação, tá? Bom, pessoal, então o importante para a gente saber aqui no artigo 24 é que o rol é taxativo. Eu preciso encontrar em qual inciso está a ocorrência aqui do meu órgão para eu conseguir fazer a licitação por dispensa de licitação. Na verdade, são casos que eu até poderia, dependendo da situação, em alguns dispositivos, eu até poderia fazer a licitação, como, por exemplo, o inciso 1 e 2, que é a compra por pequeno valor. Eu até poderia fazer a licitação, mas o legislador dá essa discricionariedade para você, administrador público, decidir se quer fazer a licitação ou se faz a contratação direta. Então, a gente fala que aqui, por outros interesses, faculta-se ao administrador público fazer a contratação direta sem a licitação. Nesse exemplo dos incisos 1 e 2, é que julga-se que a compra, o valor é tão pequeno que não vai justificar os custos que uma licitação traz, todos os custos administrativos, os custos com pessoal, então não justificaria todo o trâmite para fazer um procedimento mesmo de licitação, né? Esses são, então, os casos de contratação por dispensa. Lembrando que nós temos vários outros dispositivos no artigo 24, depois convido vocês a darem uma olhadinha, né, em todos os incisos aí do rol do artigo 24. E aí a gente vai para a licitação inexigível, ou inexigibilidade de licitação. No caso da licitação por inexigibilidade, a gente vai encontrar no artigo 25. A principal diferença, pessoal, é que no artigo 25, o que a gente tem aqui? A gente tem um rol exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque o conceito de licitação inexigível é isso que vocês precisam entender. O conceito encontra-se na inviabilidade ou impossibilidade de competição. Então, não é o caso, que nem no artigo 24, que a gente até poderia, em alguns casos, fazer a licitação, mas vamos optar por não fazer. Aqui não, aqui no artigo 25, na inexigibilidade, é impossível fazer a licitação, não há possibilidade de fazer a licitação. Ou porque eu só tenho um único fornecedor que consegue me entregar aquele produto que eu preciso,
ou porque o objeto ele é singular, é um objeto que necessita de um notório especialista, é um objeto totalmente singular, que ainda que a gente fizesse uma licitação, não tem parâmetro para comparar aquele objeto, aquele serviço daquelas empresas. Eu não posso comparar unicamente levando em conta preço, nem mesmo eu tenho como inventar ali critérios objetivos para julgar aquelas propostas. Então são objetos bem específicos mesmos. E é por isso que o rol ele é exemplificativo. Ele é exemplificativo porque se não conseguirmos encontrar em um dos incisos, a gente tem 3 incisos no artigo 25, a gente não consegue enquadrar em algum dos incisos lá do 25, a gente vai fazer a contratação direta, se conseguir justificar, no caso concreto, a inviabilidade ou impossibilidade de competição, nós vamos fazer a contratação com base no enunciado do dispositivo, né? Então, o que determina aqui o enunciado do artigo 25? É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Então, é esse em especial que faz que os próximos incisos sejam somente exemplos, exemplificativos. Se não conseguir enquadrar a sua inviabilidade, a impossibilidade da competição nos incisos 1, 2 ou 3, a gente vai enquadrar no enunciado do artigo 25. O primeiro caso aqui, pessoal, do inciso 1 do artigo 25, ele traz o que a gente chama de inviabilidade de competição por conta de um único fornecedor, é o que a gente chama de fornecedor exclusivo. Então, no inciso 1, o que acontece? Você precisa de algum equipamento, algum produto que um único fornecedor é capaz de entregar. Então, olha só, não adianta eu abrir a licitação, porque é só aquele fornecedor que vai conseguir entregar o objeto que eu preciso. E nenhum outro objeto atende ao que a administração necessita. É bem específico, precisa ser aquele objeto. E é claro, essa comprovação, né, essa necessidade, a gente precisa justificar nos autos do processo, que é aquele bem, aquele único produto que atende ao que a administração necessita. Quer dizer, não adianta um outro produto de uma outra empresa, de um outro fabricante, porque não vai funcionar, precisa ser aquele. Esse inciso, esse dispositivo 1, então pela doutrina majoritária, ele somente se aplica no caso de compras, ele não se aplica no caso de serviços. Se a gente, por algum motivo, se deparar com um serviço exclusivo que só uma empresa conseguiria executar, aí a gente vai fazer a contratação com base no enunciado do artigo 25 e não no inciso 1º, porque o inciso 1º ele diz respeito a compras, a produtos, não a serviços nem a obras, tá? E aí, a própria legislação traz como eu preciso comprovar essa exclusividade. Então, eu preciso de um atestado, de uma declaração de exclusividade, que alguma dessas pessoas previstas aqui, nesse inciso 1, são as pessoas responsáveis pela entrega dessa declaração de exclusividade. Então, por exemplo, o inciso prevê para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, então é só compras, não cabe aqui serviços ou obras, que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Veda, logicamente, a preferência de marca, porque se tiver marca, a gente precisa justificar também no processo a indicação da marca. E ainda, como é que eu faço a comprovação desse atestado de exclusividade? E aí, a legislação traz quem são as pessoas responsáveis por entregar esses atestados. Fornecido pelo órgão de registro do comércio local, quer dizer, a junta comercial, ou sindicato, federação, confederação patronal ou ainda entidades equivalentes. Então, por exemplo, a gente tem a Câmara Brasileira do Livro, no caso de editoras, então é aceito pelos órgãos de controle esse atestado de exclusividade da Câmara Brasileira do Livro. Então, alguma dessas pessoas que teriam, ou entidades equivalentes, né, notoriamente reconhecidas aí no mercado, para entregar esse atestado indicando que aquele fornecedor é exclusivo para venda daquele produto. Não adianta aqui vocês pedirem atestado de exclusividade do próprio fornecedor. Isso não é aceito. Como também não é aceito pela Lei 8666 que o fabricante
dê um atestado de exclusividade para o seu fornecedor, para o seu representante comercial, né? Eles teriam que levar, por exemplo, o contrato deles com alguma cláusula de exclusividade ou essa declaração na junta comercial, e aí a junta comercial que fornece então essa declaração para a gente ter como comprovar a exclusividade por documento oficial, que são os documentos emitidos por uma dessas pessoas aqui que constam no enunciado, no inciso 1 da Lei 8.666, artigo 25, inciso 1º, tá certo? Bom, pessoal, então, depois o inciso 2 do artigo 25, ele traz uma outra hipótese de contratação direta por inexigibilidade de licitação, que é aquele conhecido por serviço singular efetuado por um notório especialista. Então, aqui são 3 os requisitos que a gente vai ter para conseguir enquadrar o serviço na inexigibilidade do inciso 2º, né? O primeiro é que o serviço ele precisa ser técnico especializado. O que que é isso? O serviço ele tem que constar no rol do artigo 13 da Lei 8.666. Então, a gente abre o artigo 13 e primeiro verifica se o serviço está incluído em algum daqueles dispositivos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o parecer jurídico, né? Ou os próprios treinamentos da Viane Consultores sobre licitações e contratos. A gente tem lá a parte de treinamento como um serviço singular, parecer jurídico também. Então, passou pela primeira etapa, vamos para a segunda. A segunda etapa exige que você justifique nos autos do processo que o seu serviço é singular. Isso significa que se o seu serviço é singular, ele é um serviço que não é comum, não é um serviço rotineiro, é um serviço incomum, um serviço com uma complexidade, é um serviço que demanda aí de quem vai executá-lo um conhecimento bem específico, um conhecimento bem acima do padrão daqueles profissionais, daquela área. Ou seja, o serviço ele é singular, é especial, é único e ele necessita de um notório especialista para realizá-lo, ou uma empresa ou um profissional que seja notoriamente especializado, ou seja, que tenha um conhecimento acima do normal para executar aquele objeto singular. Então aqui a gente já passou pelo requisito 2 e 3, que é o objeto singular e o notório especialista que vai executar aquele serviço. Observe que não tem como a gente simplesmente desvincular esses 2 últimos requisitos, porque se o serviço é singular, ele vai exigir um notório especialista, porque se o serviço não é singular, quer dizer, é um serviço totalmente comum, ele não precisa de um notório especialista. Qualquer empresa daquele ramo, daquele objeto, consegue executar de forma satisfatória. Então, se o serviço é singular, ele requer esse sujeito com uma especialidade notória, aprofundada, ele requer uma engenhosidade desse sujeito ou dessa empresa que vai executar aquele tipo de objeto. Então, dando um exemplo aqui, no caso dos treinamentos, né, a gente passou pelo artigo 13, é um serviço técnico especializado, é um objeto singular, porque essa parte de licitações e contratos administrativos é técnico-jurídico, realmente é um objeto singular, especial, não é algo tradicional e ele requer alguém notoriamente especializado. Então não é qualquer advogado que consegue ministrar um treinamento sobre licitações e contratos administrativos. Ele requer realmente um conhecimento muito específico, muito aprofundado, uma prática nessa área de licitações que é uma área muito específica. Então é um exemplo que a gente tem e assim, inclusive, quem precisar, pessoal, depois manda um e-mail para a gente tem até um caderno auxiliando os órgãos para efetuar a contratação dos cursos da Viane Consultores, com base em inexigibilidade de licitação por ser um serviço singular, técnico especializado, com notório especialista. A gente se enquadra em todos esses requisitos. Então, a gente tem um caderno, inclusive, que a gente fez para auxiliar você que é administrador público, que não sabe como fazer a contratação dos treinamentos. A gente tem esse caderno para que você, então, consiga. E esse caderno, ele vem, então, com o aval do Tribunal de Contas da União, com pareceres aí de juristas renomados no tema, todos eles passando pela análise da contratação desse tipo de objeto, desse tipo de treinamento muito específico,
com base na inexigibilidade de licitação, tá? Então, quem quiser, manda um e-mail que a gente tem esse caderno, ele se chama Justificativa Legal para Contratação, né? Da Viane Consultores, e a gente caminha por e-mail aí para vocês darem uma olhadinha, e a gente até traz o passo a passo aí do processo para que vocês possam fazer no órgão de vocês com base nessa jurisprudência, nessa doutrina e com base na lei, tá? Então, seria um exemplo aqui. Agora, outros tipos de treinamento, por exemplo, um treinamento que vai ensinar o fornecedor, a administração pública, a utilizar o Word, né? Alguns programas básicos de computação. E aí, apesar de ser um treinamento, ele não passa pelo requisito 2 e 3, não é um serviço singular e não requer notório especialista. Qualquer empresa do ramo da computação consegue, com muita facilidade, ministrar um treinamento, lá, uma atuação para os agentes públicos saberem utilizar lá o Word, o Excel. Então, dependendo do treinamento, ele não vai se enquadrar. Por isso que é importante a gente passar por todos os passos para concluir pela contratação direta por inexigibilidade com base no 25.2. E aí, por fim, né, pessoal, o inciso 3, inclusive, do artigo 25, é aquela que traz também essa possibilidade de contratação de profissional de qualquer setor artístico. Então, vamos supor, o órgão público, a prefeitura está lá fazendo aniversário da cidade, quer contratar um show de algum artista para se apresentar no parque da cidade. Então, ele vai fazer também a contratação direta por inexigibilidade de licitação, porque veja bem, não adianta ele abrir uma licitação, de repente, para os artistas acabam não indo participar. E também tem a questão que o próprio dispositivo traz, que esse artista precisa ser consagrado ou pela crítica especializada, que seria mais no caso de orquestras sinfônicas, né? Ou pela opinião pública. Então a gente faz uma enquete lá, ou no site da prefeitura, ou em campo, lá perto dos principais parques lá, e chega então numa conclusão, quais são os artistas que aquela sociedade gostaria de ter um show, gostaria de assistir. E aí pode fazer a contratação direta ou com o próprio artista, ou com o seu representante comercial exclusivo. E a gente faz essa contratação desse artista para realizar o show lá na prefeitura. Então, aqui então, nesse artigo 25, o que nós não conseguirmos enquadrar nos incisos 1, 2 e 3, e for efetivamente, comprovadamente, um caso de licitação que é impossível a competição, é inviável a competição, nós vamos fazer a contratação com base no enunciado, né? A gente chamava de caput do artigo 25, aí que vai ser feita a contratação direta, perfeito? Mas como eu disse para vocês, essa contratação direta, tanto por dispensa quanto por inexigibilidade, ela tem um processo, ela tem um passo a passo aqui que eu vou abordar muito rapidamente, né? Que levaria aí mais uma aula, né? Pra gente, dias aí, pra gente analisar corretamente aí a questão do processo, mas só vou passar aqui pelas fases principais. Então, na contratação direta sem licitação, eu preciso abrir um processo administrativo. Então, aquele processo físico que vocês estão acostumados a fazer, ou quem já tem o processo eletrônico, também pode fazer por processo eletrônico, é viável que eu faça, porque a gente vai ter toda a documentação anexada nesse processo. Então, faz a abertura do processo administrativo, tem a requisição do objeto, então existe a requisição pela área demandante, área requisitante, do que ela precisa, né, para que ela precisa, como ela precisa, tem essa requisição inicial. E, diferentemente do que alguns pensam, a gente tem sim a elaboração do projeto básico. Então, na contratação direta, é necessário que a administração efetue um projeto básico para a gente saber o que vai ser cobrado daquele contratado, daquele fornecedor. Só existem algumas exceções, por exemplo, pessoal, no caso de contratação emergencial. Claro, se caiu o teto, né? A gente está lá com uma situação lá, uma inundação, que nem aconteceu, por exemplo, lá em Mariana, em 2015, a questão da lama, né? Inclusive, aquilo lá foi caso de calamidade pública que o prefeito decretou. Então, não há tempo hábil, de repente, de fazer o projeto básico naquele momento. Mas, assim que possível, a gente vai elaborar o projeto básico, né? Então, outro exemplo é na contratação de cursos abertos. A exemplo dos cursos aqui da Viane Consultores, não tem como a administração mandar um projeto básico com um conteúdo programático, né? Poderia fazer isso num curso fechado, curso in company, que é aquele que acontece no órgão de vocês, mas no aberto não, porque o aberto ele já é
programado com muita antecedência, que a gente fica então conectado, vinculado ao conteúdo programático que foi efetivamente divulgado e não dá para mudar por causa da solicitação de um órgão, por exemplo. Então, aí nesse caso também seria uma exceção ao projeto básico por conta do conteúdo programático. Também a data, o local, é a empresa que escolhe no curso aberto. Os órgãos e entidades, eles vão apenas verificar se pretendem ou não participar daquele treinamento, né? Mas a data, o local e o conteúdo é a empresa, nesse caso, que vai ter que determinar. Nos outros casos, todos a gente vai fazer a elaboração de um projeto básico, a descrição lá do objeto que se pretende comprar ou contratar, vai precisar passar pela justificativa da necessidade e a demonstração dos requisitos da contratação direta. Eu tenho que justificar a necessidade daquela contratação e vou ter que, caso a caso, juntar toda a documentação pertinente à hipótese de contratação direta. Se não for, por exemplo, um serviço singular, eu tenho que juntar todas as comprovações que aquele objeto é singular, que o fornecedor é um notório especialista. Se for uma emergência, tudo que eu puder juntar para comprovar a hipótese emergencial. Então, todos esses documentos eles vão ser juntados, dependendo do caso, a gente vai ter um número maior ou menor de documentos. E a previsão, a indicação dos recursos orçamentários que vão fazer jus àquela contratação, eu também tenho que ter essa previsão aqui na contratação direta. Eu preciso também da emissão do parecer técnico ou jurídico, é a autoridade competente para fins de autorização dessa contratação direta, que vai então analisar, verificar se só o parecer jurídico está ok, ou se ela precisa também de um parecer técnico, por exemplo, na hipótese de ter sido indicada alguma marca, e ela precisa também de quem detém o conhecimento técnico daquele objeto, para justificar e ter os dois pareceres, né? E a autorização dessa autoridade competente, porque a legislação ela não determina quem é a autoridade competente para fins de contratação direta. Então, lá no seu órgão, na sua entidade, precisa ter um caderno de competências, um regulamento interno informando, olha, o ordenador de despesa, o chefe de setor, alguém precisa ser responsável para fazer a autorização. Então, ele vai pegar todo esse processo pronto, vai analisar, vai ver se está faltando alguma coisa, se tiver tudo completo, ele autoriza a contratação direta e nessa autorização ele vai remeter para uma autoridade superior. Então, observe que eu tenho a rigor, pessoal, três esferas, né, na contratação direta. Eu tenho aquela pessoa, aquela equipe que vai instruir o processo com a documentação, eu tenho essa segunda que faz a autorização e eu tenho essa terceira que vai receber a autorização e vai, então, fazer o que a gente chama de ratificação e publicação do ato formal de dispensa ou inexigibilidade. E a gente tem prazos para isso, diferentemente do que acontece na licitação, que não há prazo, né, para essa homologação. Aqui a ratificação seria a homologação lá da minha licitação. Então aqui, quando essa autoridade competente autorizou, ela tem 3 dias para levar esse processo para essa autoridade superior, que vai então ratificar, quer dizer, está tudo certo, está tudo perfeito, vou homologar, né, como se fosse uma homologação, e ela terá então um prazo de 5 dias para publicar esse ato na imprensa oficial. Então, ela precisa observar esses prazos aí de publicação, tudo certinho, para fins de eficácia, né, do ato da contratação direta. E aí, uma vez que é publicado esse ato formal na imprensa oficial, a gente vai formalizar a contratação oriunda dessa contratação direta com o fornecedor que é escolhido. E não deixem, né, até inclusive isso é uma pergunta que todo curso os alunos acabam fazendo, dentro da justificativa da necessidade daquela contratação e também todos os requisitos para cada caso concreto, aqui a gente precisa ter a justificativa de preço. Então, existe uma justificativa de preço, pessoal, que a gente precisa fazer tanto em relação a uma pesquisa de mercado, para saber quais são os preços praticados no mercado, e em relação ao preço contratado. Quer dizer, aquele fornecedor que a gente contratou, os preços deles são compatíveis com os praticados no mercado, nem sempre é o menor valor absoluto, não é isso, mas
são preços que precisam ser compatíveis com a realidade do mercado, não pode ser preços totalmente exorbitantes, fora lá da órbita, né? Então, a gente vai verificar uma pesquisa de mercado para saber os preços externos do mercado e uma pesquisa interna. Então, se for contratação direta, geralmente isso é feito por pesquisa de mercado, analisando o mercado mesmo, as empresas que trabalham lá no ramo. Às vezes, na inexigibilidade de licitação, eu não consigo fazer um comparativo de preço, mas eu preciso comparar o preço que aquele fornecedor que você está contratando pratica junto a outros contratos para verificar se da sua administração ele também está cobrando o preço nele normal, é o preço que ele realmente pratica, o preço que ele cobra. Então, a gente precisa fazer essa verificação, essa avaliação. E aí, pessoal, só um parênteses aqui, que é nos casos de contratação direta por pequeno valor, aquelas contratações de pequeno valor, a doutrina traz para nós, né, sobretudo o professor Gessé Torres, alguma simplificação no processo de compra direta por pequeno valor, que seria então a possibilidade do seu órgão dispensar a justificativa da contratação, dispensar a ratificação daquela autoridade superior, quer dizer, eu só precisaria da autorização de uma autoridade competente sobre aquele processo, alguém tem que autorizar, e a publicação daquele ato formal na imprensa oficial, por conta até dos custos, né? E parecer técnico ou jurídico. Então, são aqui 4 hipóteses que a gente poderia dispensar unicamente no caso da contratação por pequeno valor, até aquela de R$8.000 ou R$15.000 para obras e serviços de engenharia. Pessoal, se você quiser aprofundar os conhecimentos a respeito desse tema, convido-os para participar tanto do nosso curso EAD, né? Nós temos um curso à distância que você pode iniciar imediatamente, e também dos nossos cursos presenciais, nosso curso completo de licitações e contratos administrativos, que vai tratar não somente desse tema, mas vai tratar também da parte de licitação, todas as modalidades, para que você possa se profissionalizar nesse ramo e tirar aí todas as dúvidas conosco. Muito obrigada por todos que acompanharam. Não esqueçam, por favor, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui no vídeo. Compartilhe também nas suas redes sociais para que a gente possa divulgar aí o nosso trabalho. E faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, que é a única forma que você tem de receber aí em primeira mão todos os vídeos que nós formos aí publicando com novidades na área de licitações e contratos administrativos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.